Fala galera, tudo bem? Meu nome é Emerson Carvalho, nós estamos aqui mais num ECLogcast, é o podcast da ECLog, onde aqui nós recebemos as pessoas para nós falarmos de comércio exterior, logística e também outras fontes dentro da nossa empresa. Aqui nós investimos muito em pessoas, acreditamos que para manter o alto nível de excelência no atendimento a clientes, precisamos de um time altamente preparado. E é claro, para falar sobre essa importância dessa preparação, do nosso dia a dia, nós recebemos o nosso parceiro e convidado, Thiago Freitas. Obrigado. Thiago Freitas é coach e trabalha com a gente aqui, está indo para o 2º ano. Ele faz toda a parte de treinamento mental, motivacional do nosso time, principalmente do nosso time de venda, e também acaba pegando um pouco do restante do time. Tudo bem, Thiago? Bom, primeiro um prazer. Sabe o quanto eu esperei, estava vendo podcast, ECLogcast, falei, quando vai chegar minha vez, chegou. Então, primeiro é um prazer estar aqui, sabe que é uma honra, é um prazer ter vocês como parceiro, como a gente troca, a gente fala com o time de vendas, fala com as lideranças, tem bastante coisa pra gente bater papo. Eu tenho certeza que quem vai estar assistindo aqui a gente hoje vai aproveitar bastante coisa, porque tem muita coisa para eles tirarem de aprendizado, para eles aplicarem no dia a dia deles. Excelente, é isso aí. Cara, então vamos brincar um pouquinho. Me conta um pouco da sua trajetória, né? Como coach, como é que você começou nessa área? Quais informações você precisou adquirir para atuar dentro dessa área de coach? Porque você vem de um outro segmento, correto? Exato. Conta um pouco para a gente como é que foi essa transformação. Bom, de maneira bem resumida, eu trabalhei 20 anos em uma empresa, em uma multinacional alemã, e lá eu precisei... Eu cheguei no cargo de gestão, eu era gerente do pós-venda das máquinas gráficas que eu trabalhava, era uma empresa que vendia máquinas para a indústria gráfica, e automaticamente, quando eu cheguei no posto de gerente, eu tinha uma equipe e eu precisava desenvolver habilidades. Eu não tinha... Como é que eu posso liderar essas pessoas de uma melhor maneira? Como é que eu posso fazer com que todas remem para o mesmo lado, com que todas sigam aquilo que eu peço, todas sigam aquilo que eu espero, sem ter que brigar, sem ter que liderar por medo, sem ter que liderar por pressão? Como é que eu consigo fazer isso? E eu descobri isso no autoconhecimento. Então, o primeiro treinamento que eu fiz foi sobre coaching, depois eu fiz treinamento sobre programação neurolinguística e assim, vários outros para aprender a liderar a minha equipe. Só que nesse inteirinho, enquanto eu fui me autoconhecendo, eu conheci uma pessoa e essa pessoa olhou e falou, você leva jeito para isso aí, você não gostaria de empreender fazendo isso com outras pessoas? Eu falei, empreender? Não, isso não é para mim. Não, tô bem, tô feliz, eu só quero ser o melhor gestor. E essa pessoa repetiu, você não gostaria de fazer diferente? Não tem interesse? Eu falei, não, isso aí não é pra mim. Não quero. Não gosto de vendas. E é um barato que a gente começou falando que você fala com o time de vendas, fala, eu não gosto de vendas. Não, vendas não é pra mim, eu gosto de entregar, eu sou a parte de serviços. E o tempo foi passando, essa ideia foi maturando dentro da minha cabeça, ela foi crescendo. Eu tive as primeiras pessoas a quem eu prestei serviço, elas tiveram um resultado muito bom e eu vi como uma possibilidade de uma renda extra no primeiro instante. E comecei trabalhando como se fosse uma renda extra. A renda extra começou a aumentar, até que chegou um nível de eu falar, cara, eu acho que está na hora de eu sair do CLT e só empreender. E nessa hora eu tinha muito conteúdo técnico e eu era muito bom em conteúdo técnico. Porém, eu deixava muito a desejar na parte de vendas. Por quê? Porque não adianta, primeiro insight para quem estiver ouvindo a gente, não adianta ser só muito bom tecnicamente, você precisa aprender a vender, tudo é venda. Não, mas eu não sou um vendedor. É sim, você vai precisar vender sua ideia. Você precisa vender a sua visão de mundo, você precisa vender a maneira como você trabalha. Tudo é venda. Só que normalmente, enquanto você vive no universo CLT, você acha que nada é venda. Você acha que vendedor é quem vende um produto ou quem vende um serviço. Não. Quando você convence outra pessoa a fazer aquilo que você quer, você está vendendo uma ideia. E aí eu aprendi, eu fui estudar sobre vendas, fui estudar sobre marketing e a gente os nossos caminhos voltaram a se cruzar e foi aí que eu comecei a fazer um trabalho com a EC Logística. Perfeito. Cara,
até seguindo essa pauta de vendas, qual a importância do trabalho, da preparação mental de um time que trabalha com vendas, né, full time? Por exemplo, o nosso time da ICLog. Cara, o trabalho do vendedor em si, ele é emocionalmente desgastante. Você tem que estar preparado, você tem que estar pronto, você tem que saber que você vai receber muito mais não do que sim. E para isso você precisa ter uma força mental, que a cada não que você recebe, a tendência é que você vai esmorecendo. E vai esmorecendo, e vai esmorecendo, e vai esmorecendo. Então você precisa entender, você precisa ter uma mente mais preparada, precisa ter uma mente mais direcionada, você precisa ter uma mente mais focada para aquilo que você quer e entendendo como funciona o seu processo de vendas para saber como é que são suas métricas, qual que é a tua taxa de conversão, quantas pessoas você precisa falar. Aqui no caso da EC especificamente, com quantas pessoas eu preciso fazer contato para conseguir passar do primeiro nível de conversa para eu chegar no decisor, com quantos decisores eu preciso falar para eu receber uma cotação, quantas cotações eu preciso fazer para ter um fechamento. Se você não souber isso, você brinca de roleta russa com as suas emoções. Então, enquanto você não tiver uma mente firme, você não tiver uma mente forte, você não tiver preparado e você não se estruturar, você vai sofrer. E aí, quanto menos preparado você está, mais aberto ao sofrimento você está. Perfeito, perfeito. E você poderia dividir com a gente aqui algum caso de transformação que teve aqui dentro da IC, que foi consequência do seu trabalho? Posso fazer mais de um? Porque eu tenho um de vendas. Pode, e claro. eu tenho mais de um. Eu tenho alguns aqui. A gente pode falar um específico sobre vendas que você sabe. Sim. De alguém que você contratou e, num primeiro instante, precisava... o objetivo era prospectar o nome da EC, fazer com que a EC se tornasse conhecida, mas o tempo estava passando, as vendas não estavam acontecendo, a pessoa estava ficando ansiosa, você estava ficando ansioso e as coisas não aconteciam. E quando eu cheguei aqui, eu peguei todo aquele conteúdo técnico que eu não conhecia a priori sobre comércio exterior e comecei a conversar com a pessoa falando assim, não, calma, vamos fazer um trabalho em você primeiro, vem cá, para você se conhecer, quais são as suas dificuldades, quais são as suas necessidades, por que você está fazendo isso. A pessoa tinha vergonha de telefonar, a pessoa tinha vergonha de marcar reunião, a pessoa tinha vergonha, tinha receio de fazer um follow-up e receber um não. Então a gente, fizemos um trabalho incrível com ela, especificamente, então não preciso falar o nome, mas já sabem que é do sexo feminino. Fizemos um trabalho incrível com ela, fizemos um trabalho para ela eliminar o medo do julgamento, eliminar o medo da crítica, ter mais confiança, entender e receber feedbacks de maneira assertiva, positiva. A partir daí, ela começou a prospectar mais. Aí a gente trabalhou toda a parte da venda, como é que o script fica melhor para você, como é que você falaria isso, como é que você abordaria, como é que você faria aquilo. E de repente, não mais que de repente, a primeira venda saiu. Quando saiu a primeira, ela entendeu o modelo que serviria para ela. Porque ela te tinha muito como uma referência gigantesca e ela queria fazer do jeito que você fazia. Uhum. Mas eu virei para ela e falei, cara, você não tem 2 metros de altura e você não tem a voz grossa do Emerson. Esquece, não vai funcionar para você. Como você faria isso? E a partir dessa hora ela entendeu o poder de personalizar. Ela pegou tudo aquilo que você já tinha ensinado. Eu fiz um polimentozinho na parte interna dela e aí ela começou a vender. E hoje ela é uma excelente vendedora aqui. Ela é uma vendedora que traz fechamentos regulares todos os meses. Sim. Esse é um caso. E o segundo caso, acho que segundo e terceiro, mas vai mais ou menos no mesmo sentido, são das lideranças. Quando eu chego nesse... era uma empresa onde tudo caía em você, tudo Sim. sempre estava em você, você sempre tinha que estar no operacional. E ao longo desse período, ao desenvolver as pessoas, a gente conseguiu formar novas lideranças, a gente conseguiu desenvolver pessoas para que elas tivessem a confiança necessária para dar os passos, tomar decisões que até outro momento elas olhavam e falavam assim, Emerson, o que você acha que eu tenho que fazer disso aqui? Eu não vou falar, senão vai ficar claro quem é. O que você acha que eu tenho que fazer disso? E elas não tomavam decisão. E hoje eu tenho puta prazer de vir aqui, quando as pessoas me trazem as dúvidas, elas falam, eu tenho 2 caminhos. Eu acho que é melhor ir pela esquerda. Aí eu pergunto, por quê?
Ela fala, porque a direita tem esse pró e esse contra, a esquerda tem esse pró e esse contra, e na minha visão é melhor ir pela esquerda. Excelente. E é um barato, porque aqui você é o cara que, você abre muito a porta para a pessoa crescer. A gente vai falar mais sobre isso pro fechamento, mas eu acho que essa a coisa mais legal desse. As pessoas têm espaço para crescer. Sim. Você valoriza isso, você incentiva isso. Então, acho que resumindo tudo, se eu pudesse falar qual a coisa mais legal que eu vejo na EC, é o espaço que você e a Rê dão para as pessoas crescerem desde que elas queiram. Sim. E eu acho isso muito incrível, cara. Para não falar um palavrão. Talvez isso seja um diferencial nosso, né? Dentro desse cenário que a gente vive, né? Cara, fico até feliz em ouvir isso também. Aproveitando, cara, então deixa uma dica para quem está ouvindo a gente aí, para falar sobre melhorias de vendas, até sobre melhorias de liderança. Para mim, a principal dica que eu poderia falar, que a gente aplicou aqui, foi: se você é empresário, e eu vou falar com você, se você é empresário e está assistindo a gente, invista no seu time. É importantíssimo que você invista no seu time. O seu resultado depende de pessoas. E não necessariamente aquela pessoa tem a consciência de que ela precisa melhorar ou de que uma vida melhor é para ela. Se você for empresário. Agora, se você for uma pessoa que trabalha com comércio exterior, se desenvolva. Vai buscar a melhoria para você, vai se desenvolver, vai estudar, vai se conhecer. Invista tempo e dinheiro em você, porque vai render frutos. Eu tenho certeza absoluta. Porque eu acho que quando a gente fala sobre, cara, qual que é o maior insight das coisas, de tudo que está acontecendo? Pô, hoje a gente olha o time, olha a identidade visual, olha a galera. Boa parte, você deu a visão. Mas as pessoas, conforme elas foram se desenvolvendo, é nítido o crescimento delas por aqui. Quando eu entro aqui e eu converso com qualquer uma das pessoas que eu converso regularmente, é nítido o crescimento pessoal delas. Elas não são mais as mesmas pessoas que elas eram na primeira vez em que eu vim. E isso faz com que... Eu gosto muito de uma frase que retrata um pouco da EC. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. E aqui funciona muito assim. Você cuida para que a maré sempre suba. Uhum. E os barcos, mesmo que eles não queiram, o barco ele vai subindo junto. Existem barcos que optam por não crescer. Aí não faz sentido. Aí está fora da cultura da empresa. Mas todo barco que decide subir junto com a maré, aqui é o exemplo vivo de que subiu. Sim. O Thiago é um cara que a gente se conheceu no esporte. É até engraçado e óbvio que a gente acaba se acompanhando em redes sociais, a gente acaba se encontrando, falando bastante sobre a vida e tudo. E quando eu retomei a empresa, na verdade, a minha opção foi trazer um time jovem, né? Os jovens hoje são bem inteligentes e têm bastante disposição. E óbvio que em um determinado momento eu percebi que o time era muito jovem mesmo. E foi engraçado que foi quando eu tive o insight de eu preciso de alguém para fazer acalmar, diminuir os ânimos. E de verdade isso aconteceu. Eu sou prova viva disso, por isso que a gente já estendeu, né, por esse segundo ano consecutivo, né? Você está aí com a gente aí toda semana. É engraçado que eu costumo falar bastante de você em algumas reuniões que eu tenho com outros empresários ou até com pessoas que vêm visitar a gente aqui e as pessoas acham muito interessante esse tipo de investimento que a gente faz aqui, o tipo de trabalho que você faz, perguntam de você e tudo. E cara, é óbvio, eu preciso agradecer. E como é que as pessoas fazem hoje para poder encontrar o Thiago, né? Qual que é o caminho, qual que é o recurso para poder achar você eu sei que nas redes sociais, tem tudo mais. Fala pra gente aí, como é que a gente consegue achar o Thiago? O jeito mais fácil, mais simples é
clica no meu Instagram, @eusoutfreitas, segue lá, me manda um direct. Se você está assistindo, tem alguma dúvida, clica lá, eu vou ter o maior prazer em te responder. Fala, vim do podcast da EC Logística, vim do EC Logcast, eu tô com uma dúvida assim, assim, assado. Eu acho que eu vou te responder com todo o prazer do mundo. Mas eu queria dizer isso, cara, porque é muito legal quando a gente se reencontrou. Você investiu numa empresa muito jovem, acreditando que vocês poderiam transformar vidas. E eu vejo as pessoas aqui todas as semanas. No primeiro ano, eu conversei muito sobre pessoas, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de time. E essas mesmas pessoas que em outro momento eu olhei para elas e falei assim, você precisa se desenvolver, hoje eu falo sobre processos. Eu falo sobre métricas. Eu falo sobre como gerir. Uma parte das pessoas que o ano passado eu tinha que falar, você precisa se conhecer. Hoje elas me trazem, como é que eu lido com o meu time melhor? Como é que eu posso extrair o melhor do meu time? Cara, isso é muito incrível. Por quê? Porque as pessoas cresceram. Vocês colocaram, aqui é um terreno fértil. Se a pessoa quiser crescer. Vocês vão lá, colocam adubo, vocês regam, cara, a única coisa que ela precisa fazer é cair lá como semente. E eu acho que todo empresário deveria pensar nisso em algum momento. De olhar pro próprio negócio e falar assim, cara, eu preciso investir no meu time. Eu preciso pensar em alguma coisa diferente. Porque o empresário tem a visão. Mas as pessoas, muitas vezes o time não consegue acompanhar a visão do empresário. E ter essa mediação, eu tenho certeza que é uma parte interessante do resultado que esse Logística conseguiu conquistar. Então, cara, é um barato. Eu me divirto quando eu venho aqui. É gostoso vir. É um prazer, é sempre legal, porque ver o crescimento das pessoas todas as semanas reflete de maneira clara por que a empresa está crescendo. É muito massa. Para mim, como diretor, como CEO, é nítido, né? Isso fica bem visível para mim, porque, como você mesmo falou, né? Nós começamos falando, no primeiro ano, falando de pessoas, né? Trabalhando pessoas, intelecto, formação, comportamento, mentalidade. E esse ano a chave virou. Esse ano, o engraçado é que você fala com esse mesmo time que era jovem, mas hoje você fala de business. Uma postura eles, completamente diferente. Então, eu sinto muito isso também quando eu vou em reuniões com eles, e você vê a postura da pessoa falando com os clientes e tal. É muito nítido, é muito claro para nós, né? E para mim, como diretor, eu fico muito feliz, né? Porque eu olho e falo, nossa, postura, vocabulário, conhecimento, você vê que a pessoa realmente conhece, ela transmite isso para os clientes, isso é excelente. E é óbvio, como você falou, no começo, você como empresário, você quer investir realmente, né? Mas você tem aquele medo, né? Puta, será que vai dar certo? Será que a pessoa ela vai entender que é um investimento para melhora, ou ela vai achar que é para uma correção, e essa correção ela não é aceitável naquele determinado momento? Aí você fica naquele ponto de interrogação, mas óbvio, eu acreditei nisso, por isso que eu chamei, né, você no ano passado, para nos ajudar aí a fazer todo esse trabalho. A gente enxerga isso hoje muito claro, eles estão muito felizes, né, com esse investimento, né, que a gente está fazendo. Pessoas que estão fora, né, do nosso dia a dia aqui, quando a gente comenta, quando a gente fala sobre isso, as pessoas ficam bem felizes, né, e bem interessadas, né? Pô, nossa, que legal, isso é interessante, vou pensar em aplicar isso também nas empresas, né, onde eles trabalham. Então eu, de verdade, estou muito feliz, quero te agradecer imensamente por nos ajudar e por estar ainda ajudando a EC Log a subir mais um degrau, né?
que é o que a gente almeja aí a cada ano, subir um degrauzinho, devagarzinho, bem orgânico, bem tranquilo, para não termos problemas. Problemas eles vão existir sempre, mas não tão grandes, né? Que eles sejam controlados. Que eles sejam controláveis, é verdade, cara. Tiagão, de verdade, eu agradeço a sua participação aqui, você passar para nós aqui um pouquinho da sua experiência, um pouquinho do que você faz no dia a dia aí, isso para nós é fantástico. A gente procura falar bastante de comércio exterior aqui, mas também desse tipo de trabalho dentro aqui do nosso Excelogcast. É um podcast mais aberto, isso que é bacana. O criador disso, quando ele trouxe essa ideia para nós ficamos muito felizes, né? Porque não só falar de comércio exterior, né? Falar do nosso dia a dia, falar de como a empresa foi construída, como ela está sendo construída, como é que ela vai seguir daqui para frente. E óbvio que você é uma das pessoas que ajudam a gente aí nesse caminho, cara. Eu queria agradecer imensamente aí pela sua participação. Cara, é um prazer. Você sabe que pode contar sempre pro que precisar. Tô fechado. Eu sou um dos parceiros. Entre os parceiros, eu me considero muito do time. Sim. Absurdo. Gosto de você, gosto da rede, graça. É um prazer estar aqui. Tipo, não tem nem o que dizer. Se vocês precisarem, sempre que precisarem, qualquer assunto que quiser falar, eu venho, a gente conversa. A troca aqui sempre agrega. Então fica fácil. É lindo. Cara, galera, a gente podia ficar aqui umas 5, 6 horas. A gente ia sair do negócio, a gente ia falar de corrida, a gente ia falar de basquete, dentre outras coisas que no final das contas, todos os fundamentos se aplicam para todas as coisas. Trabalho. Exatamente. Gente, eu queria agradecer vocês aí por acompanhar a gente até agora aqui no nosso Excelogcast. Obrigado pela audiência de vocês. Acompanhe a gente no LinkedIn, Instagram, Facebook. Dá um like lá pra gente lá no nosso YouTube. Se estiver acompanhando a gente pelo nosso Spotify, dá um likezinho também. Acompanha a gente lá, segue a gente lá que a gente tem bastante conteúdo para passar para vocês. Valeu, obrigado. Até o próximo Excelogcast. Um abraço. Valeu.